Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do segundo ciclo de palestras de computação promovido pela UESP. Antes de apresentar o tema e o palestrante de hoje, eu vou dar alguns avisos. O primeiro aviso é que a palestra durará 1 hora, sendo os últimos 10 minutos reservados para perguntas e dúvidas que vocês poderão deixar no chat, se tiverem. O segundo aviso é sobre a frequência, que no final da palestra será postado um link para vocês registrarem as suas frequências. Lembrando que, com no mínimo 80% de frequência, você poderá retirar o seu certificado. Agora, voltando a falar sobre a palestra de hoje, o tema será Códigos e Corpos, dois pontos, Robótica, Inteligência Artificial e os Limites Humanos, que será apresentado pelo pós-doutor em Inteligência Artificial e Agricultura 4.0, formado na Universidade Federal de São Carlos, doutor em Engenharia Mecânica com ênfase em Mecatrônica e Inteligência Artificial, formado na Universidade Estadual de Campinas e também professor universitário. O palestrante Carlos Caetano. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigado pela sua presença. Agora você já Eu que pode começar. agradeço. Muito obrigado, Magno. Pessoal, boa noite. De nada. Tá todo mundo vendo minha tela certinho aí? Só tá aparecendo, professor. Tá tudo certinho, Magno? Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Beleza. Pessoal, uma boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todo mundo e falar que vocês fazem parte de 2% da população que se dedica numa noite para tomar mais conhecimento, né? Então, vocês estão de parabéns. A gente vai conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre códigos e corpos, robótica, IA e os limites humanos, né? Como que funciona isso? Como que é a interação? Como que está o trabalho de robótica hoje em dia, inteligência artificial, e o que que isso afeta o ser humano, né? Como que a gente é afetado por isso? Aqui a gente pode ver várias reportagens, né? Olha só, da Universidade de Harvard, né? Do IBM Watson, aí o Facebook falando sobre lançamento de avatares 3D, trabalhando com metaverso, inteligência artificial, a NASA trabalhando com IA, né, para ter maior performance, Google, Harvard também focando muito em inteligência artificial. E a gente vê aqui também nessas reportagens, por exemplo, da Exame, do Negócios, né? Como que a inteligência artificial, internet das coisas, robótica, ela está melhorando e contribuindo com a indústria 4.0. E a gente vai discutir um pouco isso. O que vem a ser indústria 4.0, como que a gente é afetado com isso. Olha a reportagem da Negócios, né? Sistema de gestão de recursos conectados podem otimizar os meios de produção e transformar o cenário da indústria mundial. Então, a gente consegue ver, por essas reportagens, né, pelo dia a dia, que inteligência artificial é algo extremamente importante e muito relevante, né? Então, está sendo muito discutido isso. Então, quais são as vantagens? Antes de começar falar sobre a IA, falar sobre a robótica, de onde isso remete? Remete desde a história da automação. Então, desde a pré-história, o homem ele se preocupa em quê? Poupar esforços. Então, você vê aqui o homem criando a roda de uma maneira melhor para facilitar o seu trabalho. Aqui a gente vê uma figura da Idade Média, onde você tem o mestre artesão, né? E o seu auxiliar, justamente nesse momento, o mestre artesão, ele detinha o quê? Todo o conhecimento de produção, né? Então, ele tinha um auxiliar, um ajudante, onde ele passava justamente essas informações. Aqui você tem uma figura da moenda, né, da cana-de-açúcar aqui no Brasil, onde você vê o quê? A facilidade da utilização, né, de um maquinário. Então, o que o ser humano ele se preocupa, né? Ele se preocupa em desenvolver o quê? Equipamentos para minimizar, muitas vezes, um determinado esforço.
Aqui a gente vê a moenda também, né, que tem bastante lá na Holanda. Isso daí reflete o quê? A necessidade de aumentar a produção e a produtividade. Então, essa necessidade de aumentar essa produção vai fazer o quê? Forçar o ser humano a criar uma série de inovações. E nessas inovações, a gente acaba tendo o quê? Máquinas cada vez mais modernas, capazes de executar com mais precisão e rapidez aqueles trabalhos que antigamente estavam manual. E com isso, a gente acaba tendo o quê? Energias alternativas, energia hidráulica, frente ao quê? A energia muscular. Na década de 40, né, em 1946, nessa evolução lá da automação, foi desenvolvido o primeiro computador de grande porte, né, totalmente eletrônico, usava a válvula. Ele é conhecido como ENIAC. Ele tinha mais de 8.000 válvulas, olha só, pesava 30 toneladas e consumia 150.000 watts de potência, justamente para realizar o quê? 5.000 cálculos por segundo. Vocês já devem ter ouvido falar do ENIAC, é justamente como se fosse um guarda-roupa, enorme esse computador, né? E é um dos primórdios, onde começou a fazer o tipo de trabalho, de processamento. E na minha época, quando eu comecei a estudar computação, a gente já falava dele, era extremamente conhecido. Olha ele aqui, tá vendo? Parece um armário. Isso daí lembra também os mainframes, quando você vai trabalhar em sistemas de grande porte, principalmente nos anos 90, anos 80, a gente trabalhava com plataforma Unix, né? Sistema operacional Unix, e todo o processamento era nesses mainframes. Era justamente computadores assim enormes, né? Parecia mesmo um guarda-roupa, onde a gente fazia todo o processamento. Aí disso daí, né, dessa evolução, dessa necessidade do ser humano de estar sempre melhorando, buscando evolução, teve a primeira revolução industrial. Quando a gente fala de revolução, lembra de quebra, ruptura. Então, se é revolução, é porque está tendo o quê? Uma quebra, uma ruptura mediante alguma coisa. Então, na primeira revolução industrial, o que a gente tem? Ela é baseada em equipamentos, né, de produção mecânicas. E ela é impulsionada por quê? Por água e energia a vapor. Então, qual que foi a ruptura? A ruptura foi justamente quebrar um sistema de produção que é praticamente feudal, né? Onde você tem um mestre artesão que detinha todo o conhecimento, e a partir desse momento você tem uma máquina para fazer uma determinada produção. E a energia do vapor. Então, houve uma quebra, essa revolução, né? Nesse momento, olha só, nos séculos 17 a 19, já eram feitos alguns bonecos mecânicos da era feudal, né? E era movido a corda, muito popular naquela época, né? E esses sistemas de acionamento era extremamente avançado. Então você vê aí o avanço, né, das tecnologias. Um exemplo muito forte é o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, ele fazia vários tipos de projetos, desenvolvia vários tipos de trabalhos, né? E em várias áreas, desde a pintura, a parte mecânica, a engenharia de guerra, era justamente isso, trabalhava muito com sistemas automatizados, né? Aí, nessa primeira revolução industrial, o que mandava? É conhecido como a era do carvão e do ferro. Então, o carvão era a energia principal disso daí, máquina a vapor, né? E onde foi desenvolvido? Na Inglaterra, com meados do século XVIII. Então, foi Inglaterra, França e Bélgica, principalmente com a Inglaterra. E ele teve o pioneirismo, principalmente por quê? Por ter déspotas esclarecidos, principalmente lá no governo. E o que fazia também? Ele tinha muito dinheiro, principalmente o ouro vindo aqui do Brasil, né? Então, eles pegaram muito ouro do Brasil, né, em tratados, tipo panos e vinhos, que a gente saía perdendo muito, né? E Inglaterra ficava cada vez mais rico e teve essa grande expansão no mundo. Então, dominava o quê? Principalmente máquina a vapor e o carvão mineral. E o que se desenvolveu nessa época? A indústria têxtil.
a indústria têxtil, a indústria do algodão. E como que era caracterizado essa época? Se você lembrar, né, o que vocês estudaram isso daí, era praticamente baixos salários, jornada de 16 horas de trabalho para mais, né, trabalho infantil, praticamente trabalho escravo, você não tinha benefício nenhum, e era por que disso? Era principalmente pessoas que veio de um êxodo rural, que até um determinado momento, nessa época, né, a transição do feudal para o industrial, detinha principalmente o campo. E aí foram saindo do campo, foram se aglomerando nessa população nas grandes cidades, e aí ia trabalhar o quê? Na indústria. Então, olha só, nessa parte, teve principalmente uma revolução econômica, uma revolução social. Então, o que muda de paradigma? Muda o modo de produção e a distribuição da riqueza com relação ao trabalho. Como está organizado a forma de trabalho. Então, o modo de produção antes é o artesanato. Você tem o produtor independente, o mestre artesão. E, do outro lado, né, quando você tem uma ruptura, você acaba tendo que uma divisão social do trabalho e a manufatura, através das máquinas, dos equipamentos. Aí, nesse momento, depois de muito tempo, a gente teve o quê? A segunda revolução industrial. Lembra, se é revolução, é porque eu estou falando de quebra, ruptura. Então, o que foi quebrado da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial? Principalmente a produção em massa, né? Então, a produção em massa é a característica principal da segunda revolução industrial. Olha a primeira tira aqui, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, nessa época, principalmente com o advento da linha de produção idealizada por Henry Ford, o que você tem? Você não precisa mais de pessoas extremamente especializadas em uma determinada área, né? Cada um faz uma parte. Então, o que um vai fazer? Um vai colocar a porca, o outro vai apertar a porca, né? Então, você tem o quê? Cada funcionário faz uma determinada parte. Eu não preciso ter um conhecimento total da minha produção, né? Com isso, você acaba tendo uma ruptura. Você começa a ter o quê? Uma agilidade na produção. Isso daí realmente revolucionou muito, né? Mas, por outro lado, você acaba tendo o quê? Condições ruins de trabalho, né? E, principalmente, é demonstrado nesse filme aqui, ó, Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que eu vou comentar um pouco mais adiante, onde você vê o Charlie Chaplin aqui, ó, dentro dessa engrenagem. Guarda essa imagem que eu já volto nela. E olha assim, ó, a locomotiva, né? A expansão, principalmente carvão, né? Carvão, energia. Então, essa época, essa segunda revolução industrial, ela é conhecida principalmente o quê? Pela era do aço, petróleo, química e da eletricidade. Então, esses são os principais componentes que fizeram que a revolução industrial, a segunda, ser grande e fazer essa ruptura. E ela começou no século XIX, principalmente com Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e a Rússia. E a parte principal aqui passa a ser o motor a combustão interna, principalmente por causa do petróleo, né? Então, um representante forte dessa época é o Fordismo, Henry Ford, justamente com o quê? A linha de produção. Então, olha só como fica o sistema fabril, né? Surge um novo modo, né? Uso da máquina, divisão de trabalho, linha de montagem. Aqui está o Henry Ford com o carro dele, né? Uma coisa interessante que o Ford tinha, que é muito legal, ele fazia questão de todos os funcionários da fábrica dele ganharem um salário mais alto do que a grande maioria das empresas. Porque o que ele queria? Ele queria que o funcionário dele fosse capaz e tivesse poder econômico de adquirir o próprio equipamento que produzia, nesse caso, o automóvel. Aqui, ó, olha só o Charlie Chaplin.
Nossa, esse filme aqui é maravilhoso, Tempos Modernos, né? Então, aqui traz um pouco da robótica dentro do contexto da automação. Então, você está com sistemas de automação até chegar na robótica, que é praticamente a nossa terceira revolução industrial. Então, o que você vê aqui? Você vê o Charlie Chaplin, ele dentro das engrenagens. Então, você vê a engrenagem entrando dentro da vida dele. Então, é um paradigma, né? Que é justamente assim, apesar da evolução que você está tendo da automação, você não necessariamente você está tendo melhor qualidade de vida. Então, o que acontece aqui? Você começa a trabalhar de uma forma desenfreada, né? Muitas vezes com aquele trabalho repetitivo, você está apertando parafuso, e fica o dia inteiro apertando parafuso, e você praticamente você não cresce, né? Você fica estagnado no mesmo tipo de trabalho, você começa a ter vários tipos de doenças, como ler, estresse, né? Então, esse filme começa a retratar justamente isso. O quanto a evolução, a automação está realmente modificando a sua vida, modificando a vida das pessoas. Aí a gente chega para a terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial é a terceira ruptura. E o que destaca essa revolução industrial? A gente chega num determinado nível de automação, né? Que na terceira revolução industrial, isso é feito o quê? Por robôs. Então, é a era da eletrônica, é a era da informática, é a era da robótica, né? Então, você vê aqui, que tem o quê? O primeiro controlador lógico programável, CLP, né? Para quem não sabe, o CLP é como se fosse um computador, só que é um computador extremamente robusto. A gente utiliza ele principalmente em chão de fábrica, né? Onde suporta alta temperatura, e você consegue programar ele para fazer vários tipos de atividades automatizadas, como programar até robô, programar linha de produção. E você usa para essa programação, você pode programar ele por Graph7, você pode programar ele por blocos lógicos, você pode programar ele principalmente por ladder, né? Linguagem ladder, que é a mais difundida nisso daí. Aí, quando a gente fala dessa terceira revolução industrial, olha só a base: informática, eletrônica, telecomunicações, a parte de biotecnologia e a robótica. E quem desponta na base disso daí? Século XX, Japão, Alemanha, Estados Unidos e China. Olha a Alemanha, você pode ver que a Alemanha está despontando em várias revoluções, né? Você vai ver que ela tem um papel fundamental na próxima revolução. E o que é focado nessa terceira revolução industrial? Se na segunda nós tínhamos o Fordismo, principalmente com a linha de produção, né, montar as linhas de produção, nessa terceira revolução industrial a gente tem o toyotismo e a globalização. A globalização significa o quê? O mundo em ação, né? Então você acaba por ter uma união muito mais próxima dos povos, né? Então, o avanço das telecomunicações, então, o que acontece num determinado país, por exemplo, lá do outro lado do mundo, lá na Coreia do Sul, a gente sabe em questão de segundos hoje em dia por causa desse avanço de telecomunicações, né? E o toyotismo, ele focava em quê? Principalmente no desenvolvimento de ferramentas de qualidade, onde você tem um trabalho melhor na sua linha de produção. Então, por exemplo, não basta produzir, você tem que produzir de uma maneira adequada, você tem que produzir de uma maneira ágil, você tem que produzir de uma maneira limpa, né? Enxuta. Você não pode ter estoque, né? Eliminar o máximo de estoque. Então, é um novo tipo de filosofia que vem principalmente forte nessa terceira revolução industrial. E aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, começa aquele jogo de letrinhas, CAD, CAI, KDD, KPP, MRP, CAN, CAT. Então, o que acontece isso daí? Você começa a ter automatização de vários tipos de processo. Então, por exemplo, você pega CAD, que é desenho assistido por computador. Antigamente, você fazia tudo numa prancheta, né? Hoje, você trabalha com softwares 3D.
Aí cai, né? Como que funciona esse cai? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, né? O que você vê aqui? Você vê a integração de vários processos, vários sistemas de produção de forma extremamente automatizada. E automatizada desde software quanto hardware. E aqui você tem o quê? Um sistema integrado de tudo. E principalmente uma interação entre o homem e a máquina. E é nesse contexto que a gente tem aqui, ó, Peopleware, hardware e software. Então é o quê? É um sistema integrado de tudo. E como que funciona isso? É o software integrado com hardware, integrado com as pessoas, para quê? Agilizar todos os tipos de tarefas que eu tenho. Olha aqui. Quando eu comecei a trabalhar na DACO, né, na fábrica de fogões, na engenharia de produto, justamente era dessa maneira. Tinham vários tipos de mapoteca, tinham vários desenhistas, projetistas, e era justamente desse jeito, né? O cara desenhava tudo na mão. Então, por exemplo, eu precisava chegar e tirar uma cópia desse projeto aqui, que está em papel vegetal. Você usava máquina heliográfica, colocava o desenho lá junto com outro papel, né, que é sensível à luz, passava lá ou por amônia ou por sistema de ultravioleta e você fazia toda a cópia. E se você precisasse alterar qualquer coisa, você usava gilete, riscava, né, todo o desenho era feito a nanquim. Então isso daí era um sistema demorado. Além de ser um sistema demorado, você tinha pilhas e pilhas e pilhas de desenhos. Você, né, a gente chegava lá na engenharia, tinha armários enormes, né, Mapotex, onde você abria com um monte de desenho. Isso daí é a minha época, década de 89, né, anos 80, 90. Aí, o que veio com esse tipo de automação? A gente veio com o sistema CAD, que é desenho assistido por computador. Então, olha como fica mais fácil. Você consegue trabalhar o desenho inteiro. Se você precisar fazer uma cópia, você tira a cópia. Todo o armazenamento é feito lá no disco rígido, você não precisa mais gastar com mapoteca. E olha só, a base de tudo foi do sistema CAD, foi o AutoCAD. O AutoCAD deu uma base enorme para todos os outros projetos. É conhecido como se fosse o software mãe, né, de todos os outros softwares de CAD. Aqui você vê um outro software de CAD. E olha a diferença. O AutoCAD, principalmente no início, a gente trabalhava muito com desenhos em 2 dimensões. Dá para você fazer 3D, mas 2D fica muito melhor nele. A partir do avanço dos modelos de CAD, você vê aqui desenhos totalmente tridimensionais. Então, você começa a fazer o projeto em 3D. Você usa, por exemplo, o CATIA, o SolidWorks, o Inventor, né, o NX, o Creo, né? E qual que é a vantagem? Você consegue fazer simulação. Além de fazer simulação, você consegue, por exemplo, em softwares parametrizados, se você tem, por exemplo, motor, tá? Um motor inteiro ali. Aí você quer alterar a bitola de alguma parte lá do motor. Automaticamente, quando você altera um sistema, se ele tiver vinculado ao outro, totalmente parametrizado, você consegue redimensionar todas as outras peças. Então, você vê aqui um avanço aqui. Então, olha só, desde aquela parte de automação, vai aumentando, vai mudando, né, as evoluções, você acaba tendo integração, principalmente de software, hardware, e vai aliando até a gente chegar na inteligência artificial. Outro sistema importante que a gente utilizava, o sistema, e ainda é utilizado, né, é engenharia assistida por computador. Então, como que funciona? Por exemplo, você tem um carro, projeta um carro. Aí você tem um dos testes que tem, é o teste lá de batida, para ver onde vai deformar, tudo isso, né? E você pode fazer isso tudo virtualmente, através de softwares de engenharia assistido por computador. Então, ele usa métodos dos elementos finitos justamente para saber em cada ponto onde vai danificar, qual a força, a pressão adequada, escoamento. É extremamente interessante. Então, dentro dos softwares de CAI que eu utilizei, você tem o ANSYS, você tem o Nastran, você tem o Abacus, você tem uma infinidade de softwares, né? Então, hoje em dia, você chega, quer fazer a produção, quer produzir, desenvolver um produto, vai lá,
desenvolve tudo no CAD. Ah, tá legal. Agora eu quero saber especificações, ó, quanto que tem que aguentar, quanto de pressão, quanto de temperatura, né? Como funciona. Testo ele, simulo, né? Olha os aviões da Embraer, você projeta tudo em CAD e simula depois, né? Para depois chegar e testar. E aí tem um tripé, CAD, CAE e CAM. O CAM é manufatura assistido por computador. Então você faz o desenho, fez o projeto, legal. Testou o projeto? Ah, vamos testar como? No CAE. A partir do momento que o desenho, né, o projeto está feito, idealizado, depois testado, você chegou, simulou, legal, aí você vai fazer o quê? Produzir. E o CAM é justamente isso, você consegue produzir o desenho que foi feito. Então você pega o desenho lá tridimensional, você gera, por exemplo, código G, né? Joga numa máquina de CNC. Ou se não, você usa softwares de CAM, como o EdCAM, por exemplo, né? Tem o SmartCAM, tem vários softwares de CAM, onde você começa a importar esse 3D, ele já gera toda a programação internamente, e aí você usa no CNC, por exemplo, e você tem a produção de tudo que você precisa. Olha que interessante. É nesse momento, né, nessa terceira revolução industrial, que você vê o quê? Os robôs que a gente está vendo. Então, você vê uma evolução da robótica. O robô que a gente vê aqui, ó, é o robô para furar, robô para pintar, né? Robô para soldar. Então, ele tem o quê? Um trabalho extremamente específico. E daí, a gente chega nesse outro pilar. O que diferencia esse para esse? Nesse primeiro momento, o que ele tem? Posta um trabalho extremamente repetitivo, você tem uma programação dentro dele e fixo, né? Mas a partir desse momento aqui, você tem o quê? Sistemas cibernéticos. Você tem um tipo de robô que interage com o ser humano, né? Ele interage com o ser humano, ele é inteligente. Então, é um outro nível de robótica. É um nível de robótica que é extremamente importante a gente discutir, principalmente no avanço que a gente está tendo atualmente. Aí a gente chega na quarta revolução industrial, que é a revolução que nós estamos tendo aqui. E essa quarta revolução industrial, essa quarta ruptura, trata justamente do quê? De sistemas cibernéticos, de inteligência artificial. Então, quando você fala de inteligência artificial, na verdade, você está falando de várias tecnologias que estão advindas com a Revolução Industrial. Então, o que você tem aqui? Ó? Máquina de prototipagem rápida. Máquina de prototipagem rápida, hoje a gente tem enormes avanços. Só que isso daí, você tem conhecimento de trabalhos de pesquisa disso, que demonta da década de 50. Então, desde a década de 50, você já tem pesquisadores trabalhando com manufatura aditiva. Mas o que acontece? A gente não tinha, naquela época, poder de processamento suficiente, tecnologia suficiente. E hoje a gente acaba tendo. Então, você começa a ter o quê? Um avanço maior da tecnologia e de estudos que foram realizados na década de 50, década de 60. Uma coisa interessante da máquina de prototipagem rápida, principalmente desenvolvido para a NASA, por exemplo, a NASA vai lá e coloca um foguete no espaço. E ela tem que ter determinado número de peças, né? Então, peça acaba pesando, é mais combustível, tudo. Qual que é a ideia dela, né? É justamente você ter a máquina de prototipagem rápida, você levar os arquivos que você precisa e você imprimir vários tipos de peças. Olha que interessante. Hoje em dia, se você pesquisar, você vê que essas máquinas de prototipagem rápida, ela é capaz de fazer o que? Alimento. Então, você começa a ter a produção de até alimento. Imagine só. Imagine, por exemplo, um ribossomo. O ribossomo é o quê? É uma fábrica de proteína. Então, o que faz o ribossomo? Ele vai pegar os vários aminoácidos que nós temos, né? Codificar esses aminoácidos. Conforme essa codificação do aminoácido, ele vai dar uma forma, se tem forma, tem uma função, e vai fazer as proteínas que eu preciso. Essa máquina de prototipagem rápida vai fazer o papel do quê? Do ribossomo que está dentro do nosso corpo. Então, você começa
a ter a inserção de determinados aminoácidos, e ele acaba o quê? Unindo esses aminoácidos de forma a formar a proteína, uma carne, por exemplo. Aqui, os sistemas de simulação mais avançados, que a engenharia assistida por computador. Nessa parte de revolução industrial da quarta, você está trabalhando com Big Data, grandes quantidades de informação. É conhecida hoje como o novo petróleo. Então, o que acontece? Tudo que nós fazemos hoje em dia com inteligência artificial precisa de dados. Então, ela é considerada o novo petróleo, o novo ouro, né? É justamente o dado, a informação. E esses dados são tão importantes, né? Que, por exemplo, você entra lá na internet, lá no Google, pesquisa, por exemplo, um sapato. A partir do momento que você pesquisou um determinado sapato, você vai ver que você vai começar a receber informações de sapato, né? Lugares para comprar, um monte de coisa. Mesma coisa um tema. Vamos supor que você está discutindo um determinado tema, né? Procura lá um determinado tema, você começa a entrar nas suas redes sociais, você começa a ver mais temas a respeito do que você pesquisou. Isso daí, a internet, né? Essas empresas acabam colocando você dentro de um bubble, né? De uma bolha, onde você tem junto com você pessoas que acabam pensando, agindo praticamente da mesma forma. Então, você pensa, justamente pelo tipo de informação, de dado que você está recebendo, que todo mundo está pensando da mesma forma que você. Mas, na verdade, você está dentro do quê? De uma bolha. Internet das coisas, IoT, você vê o quê? A grande expansão, principalmente da tecnologia, e você precisa do quê? De transmitir essas informações. Isso é feito através da IoT, né? Robôs autônomos, né? Computação em nuvem, realidade aumentada, cibersegurança. Então você vê o quê? Vários tipos de tecnologias que nós trabalhamos hoje em dia. Tudo isso relativo à quarta revolução industrial. Aí, na quarta revolução industrial, quando a gente fala do filão, né, que é de inteligência artificial, na verdade, o que tem que vir na sua mente? É justamente isso. Quando eu falo de inteligência artificial, eu estou falando o quê? De machine learning, deep learning, né? Eu estou trabalhando com cibersegurança, sistemas de robôs autônomos, né? Chatbots, processamento de linguagem natural, reconhecimento de padrões, né? Então, são vários tipos de características que tudo isso forma o que a gente chama de inteligência artificial. Aí, corpos e máquinas. O que torna algo humano? Aqui você vê um ciborgue. Você vê que ele é parte humano, ele é parte robô, mas o que torna, né? O que pode tornar uma máquina realmente humano? Né? É a forma de pensar. Se ele pensa de determinada maneira, é humano. Né? É a forma de agir, né? É a forma como se alimenta, é a forma como se porta. Então, isso são várias questões que estão sendo discutidas, principalmente no que relaciona à ética. Né? E aí, a gente tem essa divisão, né? O cérebro digital ou uma simulação. Aqui a gente vê um cérebro artificial, uma metade do cérebro artificial, e aqui um cérebro biológico. Qual que é essa ligação? Muitos pesquisadores, eles acreditam que a máquina perfeita é o ser humano, uma máquina biológica. Então, qual que seria o ideal, né? Segundo essas pesquisas, esses pesquisadores? É o desenvolver técnicas, tecnologias, né? Que aproximam do quê? De uma máquina perfeita, de uma máquina biológica. Então, aqui você tem o quê? Um cérebro, onde você tem o quê? Um cérebro artificial composto de neurônios artificiais. E aqui você tem o quê? Um cérebro eletrônico composto de o quê? De neurônios eletrônicos, que é o que a gente chama de perceptron, né? Fazendo o quê? Os mesmos tipos de processamentos, de características, né? A busca é justamente nisso. Aqui é a exemplificação de uma rede neural. Então, quando você tem uma rede neural,
principalmente uma rede neural artificial, qual que é a ideia? A ideia é que ela se comporte justamente como o cérebro humano. Então, como que funciona o treinamento? Você tem aqui o treinamento, né, que durante essa fase de treinamento, a rede neural ela é alimentada com milhares de imagens rotuladas. Depois eu vou comentar para vocês o que vem a ser a rótulo, como isso funciona, né? Diferentes classes, aprendendo a classificá-las. Num segundo momento, aqui na parte de entrada, você tem uma imagem-alvo, que é apresentada essa rede neural, que ela foi o quê? Pré-treinada com vários tipos de imagem aqui. Aí ela entra nessa primeira camada. Nessa primeira camada, o que, que você tem? Você tem neurônios que respondem a diferentes características, né? Simples, tais como texturas, bordas. Então, você vai tendo desde características simples até mais complexas. Aí você vai avançando nas camadas dos neurônios, né? Camadas mais altas. Nesse tipo de camada aqui, você tem que neurônio corresponde a estrutura mais complexas nas camadas seguintes. Então, se aqui eu estou identificando uma parte do que de uma orelha, de um focinho, aqui eu já estou identificando uma parte o quê? Maior, né? Eu tenho um sistema mais complexo de identificação. Até chegar na última camada. Nessa última camada, você tem neurônios que respondem a conceitos mais complexos, mais abstratos, né, para identificar objetos reais. Aí, no final, você tem o quê? A saída, a identificação, né? Que, por exemplo, aqui está a chance de ser um cachorro 90%, de um gato ser 10%. Então, você tem o quê? Cálculos matemáticos, né, no final, que funciona como se fosse uma função de ativação, né, nesse caso de probabilidade, para dar o que? Uma característica que você precisa. Então, aqui, ó, você tem que, essa rede neural, ele está prevendo que provavelmente seria a imagem-alvo que você colocou lá na entrada. Então, aí, você começa a ter o quê? Sistemas completamente desenvolvidos, cérebros completamente desenvolvidos, né? E você começa a discutir qual que é o limite entre a robótica e o corpo humano, né? Como que você vai garantir que o acesso a essa tecnologia não imprime, né, amplie as desigualdades sociais existentes? Porque imagine só, se você tem acesso a essa tecnologia robótica e essa tecnologia você acaba salvando vidas, né? Você acaba tendo características mais ampliadas, por exemplo, você consegue correr melhor, enxergar melhor, ou ter uma qualidade de vida melhor. Para quem vai chegar essa tecnologia? Quem tem acesso a essa tecnologia? Né? Será que vai chegar para todo mundo? Será que todos têm a isso? Ou será que só as camadas mais ricas, mais abastadas? Né? E a partir desse princípio, como que eu posso proteger essas informações sensoriais, né? Essas informações biológicas? Lembra que são dados, e dados são informações extremamente importantes, tanto que você tem até a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é justamente para tratar disso, né? Que tipo de informação as pessoas estão tendo sobre mim? Então, por exemplo, vamos supor que alguém tem acesso a dados médicos seu. Aí, nesses dados médicos, descobre que você tem uma determinada doença grave, né? E você está participando, por exemplo, de um processo seletivo e a empresa tem acesso a essas informações. Ou sabe, por exemplo, que uma mulher está grávida, por exemplo, e essa empresa tem acesso a esse tipo de informação e pode falar, não, ela está grávida, não quero contratar, ou essa pessoa está com um determinado tipo de doença, não quero contratar. Então, isso são dados extremamente sensíveis, né? E tem que ser protegidos. Então, justamente, a gente tem que saber até que ponto a gente tem essa legislação, o quanto a gente está sendo realmente protegido. Por isso que é extremamente necessário você discutir isso, né? Você discutir ética, você discutir leis, como funciona todos esses tipos de informações. Como você pode definir a identidade de alguém que passa a ser
parte humana ou parte máquina? Ele é robô? Ele é ciborgue? Ele é humano? Não é? Né? Imagine, por exemplo, um exemplo do Robocop, por exemplo, né? Onde ele tem pouca parte, né? Tem o cérebro, o pulmão, pouca parte biológica e praticamente 85, 90% do corpo é totalmente robótico, né? Mas e aí, como que você trata isso? Ele é humano? Até que ponto? Ele é máquina? Até que ponto? Como que a sociedade trata isso? Quais os direitos que essa pessoa, essa máquina tem? A partir do momento que você está avançando e você tem um tipo de robô, né, que ele começa a ter determinados tipos de sensações, tipos de sentimentos, como ser humano, como que a gente avalia isso? Quais os direitos que ele tem? A partir do momento que ele tem, né, ou vai ter determinado tipo de sensações, como nós temos, como animais têm, né? Como que você trata isso? Né? Como que ficam as leis para isso? E é algo extremamente importante a ser discutido, porque nós estamos avançando muito, 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 muito. Então, a gente não pode esperar chegar, né, a um determinado ponto onde a gente já tem esse tipo de informação para daí criar leis. A gente tem que, nesse determinado momento, já ver isso, ver o tipo de lei, ver o tipo de ética, como funciona tudo. E aí, qual o impacto dessa ética e a sociedade, os sistemas sociais? E aí eu pergunto para você, se você tem um robô autônomo e ele toma decisões, ele deve seguir um código moral humano ou um código próprio? Se esse robô ele justamente tiver um nível de evolução tão maior, né? Porque em muitas coisas a gente já não consegue mais competir com um robô, com um sistema de inteligência artificial. Você pega, por exemplo, um xadrez. Você já vê que o sistema de inteligência artificial, de xadrez, ganha de qualquer humano, né? Então você já não consegue bater, você não consegue ganhar dele. E isso daí vai ser uma realidade constante. Então você vai ter uma máquina, né, com um tipo de sistema inteligência artificial muito superior a gente. Então, como que vai funcionar isso, né? Qual que vai ser o princípio? Como que a gente deve trabalhar e se comportar, né? Então, se a partir desse momento você não consegue mais desempenhar um determinado papel tão bom quanto a máquina, o que você pode fazer? O ideal seria o quê? Você acoplar esse tipo de evolução que você tem, que esse equipamento, essa máquina tem, essa inteligência artificial tem, junto com você, né? Então, o que vai dando mais evolução não é você chegar e boicotar esse avanço, isso daí não vai levar em nada. Lembra o Uber, né? Quando começou, né, os taxistas não botava fogo em tudo, brigava com tudo. Hoje você vê que evoluiu de uma determinada maneira, que o que muitos taxistas fizeram, né? Muitos taxistas, além de trabalhar como taxista, trabalham como Uber também, principalmente lá nos Estados Unidos, você vê muito isso. Então, você vê que a tecnologia está num determinado ponto onde que a melhor solução é justamente você trabalhar com ela e fazer ela trabalhar melhor para você, melhor para o ser humano. E aí, de quem é a responsabilidade por um determinado erro, né? De uma inteligência artificial do robô? A partir do momento que deu um determinado problema, errou, aconteceu algum dano, né? Quem que é responsável? É o robô? É quem programou? É a empresa? É o usuário? Como que funciona isso? Vamos pensar, se você tem um carro autônomo e precisa decidir, né, num determinado momento, pega um Tesla, por exemplo, e no sistema embarcado de inteligência artificial dele, precisa, num determinado momento, decidir se vai atropelar 5 pedestres ou desviar e causar a morte de um determinado passageiro. Como que esse carro, né, essa inteligência artificial, deve se comportar? Né? Como que funciona isso? Como é ético você chegar a atropelar 5 pessoas? É ético você
matar um outro passageiro nesse tipo de decisão. Então, você vê que são relações extremamente importantes a serem discutidas, né? E aí entra nessa parte do princípio de utilitarismo de Jeremy Bentham, né? Que ele trabalha justamente disso. Ele tem um determinado estudo que ele fala o seguinte, ó, o certo para decidir é se todo mundo sai feliz. Então, o que é o ético? O que é algo bom? O que é algo que é aceito pela sociedade? É algo que todo mundo sai feliz, seguindo o pensamento dele. Mas e nesse caso aí? Como que funcionaria? Como será que Bentham iria trabalhar, né, ou iria tratar, né, essa situação? Aí, pessoal, o avanço da inteligência artificial é tanta, que você já vê reportagem assim, ó, ir ao hospital é mais arriscado do que viajar de avião. Ou seja, ó, milhões morrem todos os anos por erros médicos ou infecção hospitalares. Então, o que fala essa reportagem da Veja aqui, né, da OMS? Que, por exemplo, você pega médico extremamente treinado, ele tem um sucesso que beira 60%. 60%. Olha só essa outra reportagem aqui da Exame. Ó. Inteligência artificial é melhor do que médicos para diagnosticar o câncer. Então, uma rede neural treinada com mais de 100 mil imagens de câncer de pele, olha o que aconteceu. Ó. Esse teste envolveu 58 dermatologistas de 17 países, né? Justamente apresentando imagens de lesões. E aí, ó, pouco mais da metade dos médicos tinham mais de 5 anos de experiência, 19% tinham entre 2 e 5 anos e 29% tinha menos de 2 anos. E olha o que aconteceu aqui, né? Desses pesquisados, olha só, a média de acerto nessa pesquisa foi de 86,6%. Tá lá, o médico preparado, né? Especialização, experiência, ele conseguiu acertar praticamente 87% dos casos. Já com a inteligência artificial, 95% de acerto nos casos. E isso vai depender o quê? Eu posso melhorar a sua acurácia, eu posso melhorar a acurácia o quê? Por exemplo, inserir 100 mil imagens, eu posso inserir mais imagens, né? Fazer novos treinamentos, trabalhar com outros modelos de aprendizagem de máquina. Se eu estou usando, por exemplo, uma rede neural artificial, eu posso usar, por exemplo, uma rede neural convolucional. Eu posso aumentar isso daí, levando sempre em consideração, por exemplo, não necessariamente, por exemplo, estou com uma acurácia 98%, 99%, é o melhor. Por quê? A acurácia é boa, tá legal, mas eu tenho que ver, será que eu não estou tendo overfitting? Eu estou trabalhando com cross validation, por exemplo, né? A minha velocidade, a minha acurácia, como que está tendo? Qual que é o tempo de resposta? Então, por exemplo, o processamento. O processamento que eu levo é extremamente importante. Por quê? Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando o quê? De processamento de dados, né? Lembra? Big Data, você tem vários tipos de dados, enormes quantidades de dados que eles precisam ter treinados, validados, tudo isso daí, e leva o quê? Leva tempo. Além de levar tempo, precisa do quê? De vários computadores, GPUs, tudo processando. E se está processando, o que está tendo? Consumo de energia. Se está consumindo energia, eu estou consumindo o quê? Água. Muitas vezes você tem desmatamento justamente para colocar hidrelétrica, né? É energia. Então, é questão ambiental. Quando você está falando de tratamento, né? De processamento de imagens, você tem que levar em consideração qual que é o dano ambiental que você tem nisso, que muitas vezes não é discutido. Tá? E aí, quando você fala de inteligência artificial, você tem várias camadas. Da inteligência artificial, né, uma parte dentro dela é o machine learning, que é justamente o quê? Aprendizado de máquina. Então, você tem algoritmos, né? São algoritmos especializados, né? Que eles desempenham melhor a medição
que são expostas mais dados, ou seja, quanto mais dados você tem, mais dados de treinamento, você tem uma probabilidade maior de ter o quê? Uma acurácia melhor, né? Justamente por ter mais dados de treinamento. Algumas pesquisas dizem que, por exemplo, a imagem ter uma acurácia boa, você começa a trabalhar na ordem de 50 mil imagens. E dentro do Machine Learning, você tem Deep Learning. Quando você tem Deep Learning, está trabalhando em aprendizado profundo, você está trabalhando com o quê? Com subconjuntos de aprendizagem de máquina. Nesse caso, a gente está trabalhando o quê? Com redes neurais, né? Rede neural artificial, rede neural convolucional. Então, você vê que você tem um gama grande, né? Um leque grande de inteligência artificial. Dentro delas, você tem várias tecnologias. Dentro dessas tecnologias, aprendizado de máquina, onde você tem vários modelos de aprendizagem de máquina, e dentro dela, o Deep Learning. E quando você trabalha com Deep Learning, você está trabalhando com o quê? Rede neural artificial, rede neural convolucional. Ou seja, você quer criar um cérebro eletrônico, você quer um cérebro que tenha desempenho muito sofisticado, né? Baseado no todo o sistema biológico humano, por exemplo. Então, o que diferencia essa nossa era da IA? Porque, como eu disse para você, muita parte das pesquisas de inteligência artificial, né, a gente já tinha na década de 50, na década de 60. Mas por que está sendo possível hoje a gente está falando disso? Porque a gente tem um conjunto maior de dados, Big Data. A gente tem computadores muito mais rápidos. Naquela época você tinha, por exemplo, olha na época, ENIAC. Depois você tem o quê? CP500, XT, né? AT, 286, 386, 4... Olha os tipos de computadores, né? E olha o poder de processamento que nós temos hoje, né? Trabalho com redes neurais, tudo isso acaba resultando o quê, né? Um trabalho de ponta, uma pesquisa de ponta que possibilita hoje a gente ter o avanço de IA, de robótica que a gente vê atualmente. Aí, nessa história da inteligência artificial, olha só, começa com os algoritmos iniciais, muitas vezes lá naquele cartão perfurado, né, onde você trabalha com cartão perfurado, aí você vem evoluindo com sistemas especializados para fazer determinadas rotinas específicas, como, por exemplo, o robô que está só soldando, está pintando. Aí você começa a trabalhar com redes neurais, dessas redes neurais com machine learning, começa a desenvolver modelos de inteligência artificial que são baseados em matemática, em física, né? Regressão linear, regressão logística, né? Redes convolucionais, que daí já entra em deep learning. Então você vê SVM, você vê várias tecnologias. Tudo isso para sair dessa época digital aqui ainda, meio capenga, até a evolução que nós vemos hoje em dia. Uma coisa importante que algumas pessoas ainda não se atentou é justamente essa imagem. E olha que interessante, pessoal. A gente utiliza isso aqui como uma divisão da inteligência artificial. Então, quando a gente tem a inteligência artificial, você tem uma divisão entre o quê? Aprendizado de máquina. Aí, essa aprendizagem de máquina, a gente divide. A gente divide em dados rotulados e dados não rotulados. Lembra aquela grande quantidade de dados que nós temos? Você tem essa informação através de rótulo. Então, eu posso pegar dado. Por exemplo, vamos supor que eu pegue um banco de imagens. Nesse banco de imagens tem vaca, cavalo, cachorro. O que é rotular? É você fazer um parâmetro, criar um rótulo. Então, eu tenho, por exemplo, várias pastas. Eu tenho uma pasta de vaca, eu tenho várias imagens de vaca e está lá o rótulo para cada imagem. Ó. Isso é uma vaca, vaca, vaca. Ah, eu tenho cavalo, várias imagens de cavalo. Isso é cavalo, cavalo, cavalo. Então, sempre quando eu tenho dados, esses dados estão rotulados, né? Eu tenho o quê? O aprendizado supervisionado. Então, ou seja, baseado nesses dados rotulados, eu consigo fazer com que ele aprenda, né? O computador aprenda de uma forma que supervisionada, ou seja, eu falo para ele o que quer, eu dou lá na entrada, ó, isso daqui é um cachorro,
guarda a fisionomia do cachorro, todas as informações de cachorro. Ó, isso daqui é um gato. Olha todas as imagens de gato, entenda todas as atividades de gato. Tudo bem? Então, Machine Learning, dado rotulado, aprendizado supervisionado. Quando o dado é não rotulado, eu tenho um aprendizado não supervisionado. Ou seja, a minha inteligência artificial ela tem que aprender sozinha. Ela vai aprendendo sozinha. Mas como assim? Ela pega aquele banco de imagens ou dados que você tem, ela vai diferenciando uma por uma e vai entendendo, aprendendo sozinho. É aprendizado não supervisionado. E ele usa isso, técnicas de clustering, ou seja, ele vai criando agrupamento. Aí, a partir do momento que eu estou com dado rotulado, se eu estou com dado rotulado, eu estou trabalhando com aprendizado supervisionado, aí eu tenho duas informações importantes, separação importante dos meus dados. Esses dados eu posso ter eles de forma numérica, ou eu posso ter dados de forma categórica. Por exemplo, imagem é categórico. Então, ele é numérico ou ele é categórico. Sempre que eu estiver trabalhando com dado e esse dado for numérico, eu utilizo modelos de regressão. São modelos de aprendizado de máquina com técnicas de regressão. Sempre que eu trabalho com dados, esses dados eles são categóricos, tipo imagem, eu vou trabalhar com eles com modelos de aprendizagens de máquina que são o quê? Classificação. É assim que eu trabalho. É importante notar que sempre tem exceção. Por exemplo, aqui em regressão, tem uma das técnicas de regressão que é a regressão logística, que é praticamente uma sigmoide. Apesar de ser técnica de regressão e regressão ele ser principalmente usado para dados o que numéricos, eu posso usar uma regressão logística para fazer uma classificação, porque é uma sigmoide. Então ele pode ser 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Então eu uso uma regressão para fazer uma classificação, tem muito disso. E eu também tenho determinados tipos de modelo de inteligência artificial, por exemplo, rede neural artificial, onde eu posso usar em tudo. É tipo uma bala de canhão, né? Onde eu posso utilizar tudo. Mas é aí que entra a experiência profissional, né? do engenheiro, do cientista de dados, da pessoa que trabalha com IA, que é justamente saber a parte matemática, saber a parte estatística e ver qual o modelo adequado para cada tipo de informação, para cada dado que eu tiver. Justamente porque eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com muito processamento, muitas vezes em nuvem, estou usando o Azure, AWS, você tem custo computacional, você paga por hora ali, né? Você tem custo ambiental, então é extremamente importante você ter essa base matemática, essa base física, para saber o modelo mais adequado. Não simplesmente chegar e ir testando qualquer coisa. E nesse contexto de automação, aí passa por robôs mais evoluídos, com inteligência artificial, entra num determinado momento que é extremamente importante, que é o que a gente trabalha de metaverso, né? Que é trabalhar com a IA, trabalhar com a robótica, justamente em espaços virtuais compartilhados ou outros tipos de espaços. Então, você tem o que aqui? Uma união do virtual com o real e você vai potencializando vários tipos de tecnologias. E, nesse caso, é extremamente legal, importante e interessante a discussão que alguns filmes trazem. Esse filme aqui do Leonardo DiCaprio, muitos de vocês devem ter visto, né? É A Origem. É um filme extremamente interessante e ele trata justamente desse tema nosso, né? Ele trata de ética, trata de inteligência artificial, e uma parte desse filme que me chama a atenção é essa imagem que eu coloquei aqui à direita. Nessa imagem aqui à direita, o Leonardo DiCaprio, ele está entrando aqui, ele vê várias pessoas aqui dormindo, e pode ver que tem soro, tem medicamento ligado a eles aqui. Muitas vezes são pessoas que estão com algum tipo de deficiência, né? Algum problema físico, emocional. E o que ele faz? Olha que interessante, pessoal. Ele muda de mundo.
ele muda de mundo, ou seja, o que passa a ser realmente a realidade para você, né? O que é real para você? Então, nesse contexto, o que ele faz? Ele sonha, ele está num outro mundo, né? Sentindo as outras sensações, nesse outro mundo, como se fosse o Avatar, né? Você tem um outro corpo, um outro tipo de sensação e você está vivendo. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar o que é realidade para você? O que para você, olha lá, pensa, o que é real? O que é real? Se eu chego e pergunto, alguém pergunta para você, o que é real para você? Real é o quê? É o que você vê? É o que você sente? É o que você toca? É o que você cheira? É isso que dá a sensação de realidade? Se for isso que é a sensação de realidade, nada mais é, né? Todas essas sensações nada mais são do que impulsos elétricos processados no seu cérebro. Então, essa sensação de realidade que você tem nada mais é do que impulso elétrico detectado no cérebro. Então, você pode ter essa mesma sensação de realidade num outro tipo de momento, num outro tipo de espaço. É justamente isso que o filme trata, né? É justamente isso. Pode chegar um determinado momento onde você pode ter vidas paralelas e você escolher morar ou viver numa outra época, num outro mundo, num outro espaço virtual, tendo justamente essas sensações que você tem. Por quê? São processamentos que você tem no cérebro. E essa sensação você está tendo nesse mundo atual nosso e nesse outro mundo virtual. Outro filme que é extremamente interessante, quem não viu, veja, é O Preço da Manhã. Nesse Preço da Manhã, o que ele trabalha? Ele trabalha por algo extremamente importante. Extremamente importante, um recurso extremamente importante, que é o que? O tempo. Se você prestar atenção aqui, ó, no braço da pessoa, você tem um relógio, né? Então, o que é importante? O que vale aqui? O que vale aqui é você ter tempo. Não é dinheiro, é você ter tempo. Você vê que o pai dessa moça aqui, ele é bilionário, né? Ele é bilionário. E como que você vê que ele é o bilionário? O relógio de vida dele é infinito, ele é imortal. E olha só, pessoal, olha que interessante que é justamente essa discussão. O que passa a ter valor para você? É dinheiro ou é seu tempo? Dinheiro você muitas vezes conquista, tempo não. Tempo é um recurso finito, né? Tempo é um recurso finito. É algo extremamente importante, né? Então, tempo, quando você fala dinheiro, quando você está trabalhando com isso, é tempo de vida sua que não volta mais. E é justamente essa discussão que o filme trata para você. Então, você está trabalhando com inteligência artificial, você está tendo um avanço justamente como a gente está tendo, mas o que isso está refletindo na sua vida? Essas ferramentas, elas estão te auxiliando ou não? Você está tendo tempo para ficar mais perto da sua família, de gente que você gosta, de viajar, de cuidar de você? Né? É justamente essa discussão que trata esse filme. E aí vem nesse outro filme o mais top, né, que eu gosto muito, né, da década de ano 1999, 2000, que é justamente Matrix. Você vê aqui à direita, justamente que o Neo aqui, ele tem a pílula vermelha e ele tem a pílula azul. Na pílula azul, o que tem? Você toma a pílula azul e você continua do jeito que você está. É justamente a realidade que você está, a vida que você conhece. E a Red Pill, né, a pílula vermelha, vai mostrar a realidade justamente como você é, como é a realidade. E isso daí traz uma outra discussão, né? E esse filme é interessante, trata de máquina, inteligência artificial e justamente essa discussão. O que vem a ser a realidade? O que é realidade para você, né? Como que você trata o que é real. Lembra? Real é justamente o que você sente, são sensações que você tem. E esse tipo de sensação você pode ter em vários tipos de lugares, né?
de vários tipos de ambientes. E é interessante que esse filme remete ao mito da caverna de Platão. É uma alegoria à caverna de Platão. Então, nessa alegoria da caverna de Platão, você tem uma caverna, nessa caverna você tem várias pessoas que elas nascem, crescem e morrem nessa caverna. Não conhece outra realidade, não consegue viver, não sabe nada da outra realidade. O que ela consegue ver é justamente a sombra de uma fogueira. Então, a realidade para ela é o que ela consegue ver na sombra. Se você tem uma pessoa que consegue sair dessa caverna e vai para o mundo externo e vê como é a vida, né, muda. Então, é aí a discussão, é um paradigma. Muitas vezes a realidade que você tem depende do ambiente que você está, né? O ambiente é extremamente importante. O ambiente vai mudar a sua forma de pensar, seu mindset. Mudando a sua forma de pensar, você vai estar perto de outros tipos de pessoas que pensam do mesmo jeito. Pensando do mesmo jeito, pensando de forma que tenha alinhamento de objetivos comuns, você começa a concretizar muitos objetivos que você queira da vida, que é justamente o que retrata isso, o poder do ambiente e o poder que isso reflete na vida das pessoas. Pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Fico aqui disponível para perguntas. Abraço. Olá, professor. Está me ouvindo? Opa, estou ouvindo. Eu separei algumas perguntas aqui que fizeram no chat. Aí eu vou Certo. ler para o senhor. A primeira pergunta é do Johnny Aguido. Na sua opinião, quais são as áreas mais promissoras da pesquisa em robótica atualmente? Pessoal, isso é muito, muito interessante. As áreas mais promissoras com que eu trabalho, principalmente projeto de pesquisa, principalmente a parte de eletrônica embarcada. Então, você vê muitos modelos de inteligência artificial que eu trabalho, mas principalmente se você aplicar inteligência embarcada em sistemas eletrônicos. Então, se você conseguir trabalhar com eletrônica embarcada, trabalha com, por exemplo, FPGA, trabalha com Raspberry, né? Você trabalha com vários tipos de projetos que dê para você implementar o que você vê, o TinyML também, né? É a tendência que você tem. Por quê? Você precisa de carro inteligente, você precisa de robô inteligente, né? Você precisa de celular mais inteligente, e é tudo sistema embarcado. Então é o quê? Trabalhar com inteligência artificial, entender parte de dados, né? Se fizer uma pós ou alguns cursos na área de inteligência artificial, de Big Data, de ciência de dados e principalmente ligado à eletrônica embarcada. Isso daí é uma tendência. Certo, professor. Agora a próxima pergunta é do Alexandre Marques. Como a IA lidaria com algo ético, mas não moralmente correto? Se, por exemplo, se todos concordassem que eutanásia fosse correta, isso seria teoricamente ético, mas não moralmente correto. Exato. Alexandre, a discussão é justamente essa, né? É você chegar a um consenso que justamente a gente não tem ainda, né? O que a gente precisa? A gente precisa ter leis, ter discussão, principalmente disso, para chegar, principalmente nos direitos do. Vai chegar um determinado momento que a inteligência artificial, o sistema robótico, vai estar num determinado nível de consciência que você vai ter que trabalhar isso daí. Você tem que trabalhar direitos, você tem que trabalhar a parte ética, né? E é justamente isso. Como que você começa a trabalhar isso, né? Justamente discutindo, criando leis, né? Você não tem outra maneira. E é extremamente importante que essa discussão seja feita hoje, principalmente com o avanço que a gente está tendo. Ok, agora a próxima pergunta. Do Hassan Zeidan. Professor, filosofamos tanto
Vivemos em uma simulação. Acredita em robôs substituindo humanos? Pessoal, lembra o que eu discuti, né? Veja o que é realidade. Lembra? O que é a realidade? Realidade hoje, né, principalmente para mim ou para você, é o que você sente, o que você vê, o que você cheira, né, ou prova. E isso daí são sensações processadas no cérebro. Você pode ter essas sensações em outro tipo de realidade, em outro tipo de mundo virtual? Pode, né? Então, tudo isso passa a dar para você umas novas oportunidades. Então, eu acredito veementemente que daqui a algumas décadas a gente vai ter a possibilidade de ter avatares, de ter essa parte de transfer learning. Eu não sei se vocês viram, mas pesquisa aí no Google, tem um milionário que ele fez um backup do cérebro dele, utilizando transfer learning. Né? Então ele teve tipo um pós-morte, né? Tudo feito lá, a contento, fez um scanner do cérebro dele e ele consegue, com esse scanner, né, com tudo isso daí, transferir para um determinado robô ou futuramente para alguns corpos. Né? Por quê? Porque com o avanço que você está tendo, possivelmente você vai ter órgãos, você vai ter vários tipos de sistemas assim. E conseguir fazer o backup do cérebro, que hoje essa pessoa fez, né? Olha que interessante. É filosofia pura, né? Pô. Essas foram todas as perguntas, professor. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço de coração o convite, viu? Eu deixei aí o meu e-mail, tem o meu LinkedIn. Fique à vontade em entrar em contato, trocar ideia. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês, tá bom? Nós que agradecemos. Boa noite, professor. Boa noite, abraço. Abraço.